Seja bem-vindo, comandante! Mais uma aula aqui, a sexta aula então. Hoje nós vamos falar sobre a ignorância. E eu aqui com vocês novamente nessa jornada SAF, da semente ao fruto. E hoje a penúltima aula dessa primeira fase da jornada da semente ao fruto. E vamos então falar sobre a ignorância. E o mais importante para entender do que se trata a ignorância e por que a gente tem que desconstruir a ignorância é saber o seguinte, que na nossa mente, no nosso cérebro, não existe espaço vazio. Ou seja, todo espaço ele está preenchido de alguma forma. E aí eu queria mostrar para vocês aqui exatamente isso. Imagina a seguinte situação. Aqui você tem, né, a sua capacidade intelectual em relação a algum assunto. Então, o que acontece? Quando você tem algum conhecimento que você coloca aqui dentro, esse conhecimento ele vai se acumulando e vamos chamar tudo que você conseguiu acumular de sabedoria. A grande questão é a seguinte, todo esse outro espaço que você tem aqui, ele não é vazio. Isso aqui é preenchido pela sua ignorância. Então, toda vez que você tem algum aspecto da sua vida que ele não está plenamente, vamos dizer assim, preenchido com alguma sabedoria, todo o espaço que sobrou, ele vai ser o tamanho da sua ignorância. Então, é importante saber o seguinte, que, na verdade, a ignorância é a distância que você está da sabedoria em relação àquele assunto. E o que é legal de mostrar nesse desenho aqui é o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é a condição que você tem hoje, e aí você vai lá e consegue preencher, então, toda essa área da sua vida com o máximo de sabedoria. A grande questão é a seguinte, se você é um sábio, você vai começar a fazer perguntas a respeito de como eu posso aumentar a minha capacidade. E aí é a diferença entre o sábio e aquele que é ignorante. O ignorante, ele exalta a certeza daquilo que ele tem. Por quê? Porque a grande questão é a seguinte, se você pegar esse pouco de sabedoria que o ignorante tem e jogar ele num vaso menor, vamos colocar assim, esse pouco de sabedoria que existe aqui, ele preenche completamente a capacidade de um ignorante. E essa é a diferença. Aqui você tem um sábio. Ou seja, o ignorante, ele, por ter poucos conhecimentos, ele vai estar sempre ali exaltando esse pouco conhecimento, essa pouca sabedoria que ele tem, para se considerar um ser completo. Ao passo que o sábio, ele não se contenta com aquilo. Então, o que ele faz? Ele vai lá e começa a fazer perguntas para aumentar o tamanho da capacidade dele. E aí ele percebe que o quê? Ele tem muito espaço para preencher, né? Ele tem todo esse espaço aqui, ó, para preencher ainda. Então, o que ele faz? Ele vai na fonte e começa a buscar mais. A buscar cada vez mais informações. E aí o nível da sabedoria dele vai aumentando, até o ponto dele transbordar.
Então, tem essas diferenças entre ser ignorante e ser sábio, que é justamente essa condição de que o ignorante ele vai tentar se manter na ignorância, dizendo que aquela sabedoria basta. E o sábio é aquele que sempre vai buscar aonde existe mais espaço para ser preenchido. E além do mais, além dele buscar cada vez mais essa informação, assim que ele preenche, ele transborda, que é a forma como ele tem de, vamos dizer assim, fixar esse conhecimento e continuar evoluindo. Então tem um código muito importante aqui que a gente deixa para vocês, que é o seguinte. Vou colocar assim, código. E grava aí. Então quem aprende não depende. E o que significa isso, meu amigo comandante? Que, independente da área da sua vida que você vá buscar esse conhecimento, à medida que você vai crescendo em sabedoria, você vai dependendo cada vez menos dos outros. E qual é o problema do ignorante? O ignorante é aquele que, conforme ele vai se considerando completo num determinado assunto, obviamente que no desenrolar da vida ele vai encontrando cada vez mais problemas e desafios. Como ele não tem nem a vontade, nem a capacidade de encarar esses desafios, de crescer em sabedoria, ele passa a comprar a verdade dos outros. E dessa forma, você vira simplesmente massa de manobra. O ignorante, ele é aquele peão do jogo de xadrez, aonde alguém vai lá e coloca ele para ser o primeiro a ser abatido. Por quê? Porque ele serve de base para o projeto de alguém que está governando. Então, o ignorante é aquele que jamais vai conseguir governar em qualquer situação. E nesse sentido, é o que a gente diz, que você precisa realmente buscar ter consciência nos 3 níveis de existência que a gente tem. Então, você tem que ter consciência do seu corpo, do seu nível almático e do seu nível espiritual. Ou seja, o que você precisa para desenvolver mais o seu corpo, para que ele seja um veículo adequado para você cumprir o seu propósito. Como que você faz para absorver mais energia para poder literalmente se conectar espiritualmente com a fonte? Como que você faz para estabelecer, né, e fortalecer cada vez mais a sua identidade como filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança? E como que você faz para cumprir o seu propósito? A única forma é realmente buscando a sabedoria. E para encerrar essa aula, eu queria dizer exatamente isso. Como que você faz, então, para conseguir se livrar dessa ignorância? Lembrando aqui, né? Vamos colocar aqui mesmo, que você tem lá o seu vaso, né? Com um pouquinho de sabedoria só e repleto de ignorância. Opa! E repleto de ignorância. E a ignorância, assim como fosse uma sujeira que está preenchendo um lago ou um rio, não adianta você ir lá de colherinha ou que seja de balde e tentar tirar isso para achar que o seu rio, né, ou o seu lago vai ficar limpo. O que você tem que fazer é jogar mais água limpa lá dentro. Então, o que você tem que fazer é ir na fonte e literalmente transbordar isso de água limpa. E aí sim, essa ignorância ela vai começar a sair e você vai conseguir subir o seu nível de sabedoria. Então, amigo comandante, essa aula é para realmente reforçar essa condição de que você tem que cada vez mais buscar sabedoria em cada uma das 12 áreas da sua vida. A gente vai falar isso mais para frente, de modo que você não se contente em pegar aquele pouco que você tem e colocar num vaso bem pequenininho para dizer que você está preenchido de conhecimento. O que você tem que fazer é explodir e cada vez mais aumentar esse vaso e perceber que cabe muito mais sabedoria, porque a fonte é infinita. Tá? E eu queria deixar para vocês aqui então
Enquanto eu estou mexendo aqui, eu queria deixar para vocês aqui, então, o resumo do que a gente conversou hoje, para você dar um print aí e literalmente estudar cada um dos tópicos, né? E conseguir assimilar a importância de você deixar de ser ignorante. E a experiência que a gente propõe, então, para você conseguir fazer esse trabalho faça uma lista de todas as suas ignorâncias. Então, vá em cada aspecto da sua vida e perceba o quanto falta de informação ou o quão pouco você tem de informação ali. E aí você identifica quais buscas de sabedoria você precisa intensificar para expulsar todas elas, né? Todas essas ignorâncias. E com isso, meu amigo comandante, você vai literalmente vencer e desconstruir essa situação. Você vai perceber que quanto mais você evolui, a tua ignorância ela vai preencher aquele vazio. O que você vai fazer depois é preenchendo com sabedoria e pular para a próxima fase. Aí você percebe que alguma ignorância vai aparecer. Então esse é um processo contínuo, mas com essa dica, com esse procedimento, com certeza essa evolução ela vai ser contínua. E assim a gente encerra então a 6ª aula, amanhã a última aula desse processo de desconstrução, e deixo aqui mais uma vez os links das redes sociais para você acompanhar o Aprendiz da Prosperidade. Aos poucos a gente vai começar a divulgar cada vez mais material lá também, e te convido a estar aqui de novo comigo amanhã, mais uma aula para encerrar então a jornada de desconstrução e partir para as 70 chaves do progresso aí, da semente ao fruto. Te vejo amanhã então, querido comandante. Vai lá acabar com essa ignorância. Fui!